Cláudio, nós combinamos que não cantaria mais hino sem a letra estar lá. Mais uma vez eu vou perdoar vocês. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo, como diz o irmão que fez a leitura inicial, seu filho Timóteo, no capítulo 3, sua primeira carta e o versículo 16. Diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que manifestou na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no céu e recebido na glória. Quem é esse, irmãos? Quem é ele? Jesus. Você pode dizer Jesus? Cada vez que nós falamos Jesus, o seu nome é glorificado. O diabo foge de perto de nós. Nós recebemos a autoridade dele em nossas vidas. Então, olha o que diz esse verso novamente. Sem dúvida, não há lugar para duvidar. Grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. Aquele Jesus que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em glória. Podemos assentar. Meus irmãos, antes que eu me esqueça, eu quero pedir que vocês, nas vossas orações, ore por centenas de pastores que estão indo para a cidade de Cuiabá, aonde nós teremos a nossa 45ª AGO da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Começa hoje o culto de boas-vindas, amanhã se oficializa a abertura da AGO, aí ficaremos lá terça, quarta, quinta e só encerra sexta-feira. São centenas de pastores e também irmãs e jovens, junto à nossa convenção, AGO, realiza-se o Impactar. É um trabalho de jovem. Então são, sem medo, milhares de pessoas convergindo para a cidade de Cuiabá. Meus irmãos, nós temos uma criança para ser apresentada. Eu não quero deixar isso para muito tarde, mas quero aproveitar esses minutos e dar uma sequência no que nós vimos essas crianças estarem celebrando a ressurreição de Jesus. Nós temos todos os 4 evangelhos falam de forma idêntica, de modo diferente, a respeito da ressurreição de Jesus. E cada um deles tem uma mensagem de esperança para os nossos corações. Foi dito aqui pelo pastor que está dirigindo o culto, que o túmulo vazio faz a diferença do cristianismo com as demais outras religiões. O túmulo vazio
traz para nós uma mensagem de que o Senhor está presente. Mas muitas vezes nós nos comportamos se Ele estivesse morto. E é o que os homens e mulheres, usada pelo diabo, com filosofias e mensagens terríveis, querem fazer de Jesus uma pessoa comum, e foi um embuste, uma mentira, a sua ressurreição. E essa armação de que foi uma mentira, foi algo inventado pelos discípulos, encontra na palavra de Deus. Porém, aqueles que crê que Jesus ressuscitou, crê também que Ele habita em você, e crê que Ele está no nosso meio, e crê também que a Bíblia Sagrada diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. O Senhor está aqui presente nesse culto. Eu quero te convidar para a leitura da Bíblia. Seria bom se você acompanhasse comigo. Primeiramente, Mateus capítulo 28, o verso 4, diz assim. Vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se a elas, as mulheres, disse: não tenham medo, eis que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venha ver onde ele jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. Irmão, por que eu estou lendo? É uma tônica nós lemos essa história. E principalmente em Mateus, fala várias vezes a palavra medo, temor. E nós sabemos que o temor, ele paralisa. O temor nos faz confundir imagem. Vocês se lembram quando Jesus, andando sobre as águas, os discípulos com medo, viram Jesus como um fantasma. Agora aqui, e é onde eu quero estar orando daqui a pouco, é baseado que o temor, ele foi confrontado com uma mensagem de fora. Primeiramente, o temor paralisou. Olha o verso 4. E os guardas tremeram de medo e ficaram como se estivesse morto. Foram paralisados. Diante do grande acontecimento. Seria pequeno dizer diante do grande espetáculo, mas do grande acontecimento. O anjo do Senhor removeu a pedra, reluzente, glorioso, cheio de fulgor, cheio de glória.
anunciando: ele saiu da morte, ele saiu da sepultura, ele saiu da morte e está vivo. Isso fez com que aqueles homens enviados pelas autoridades, pelo sinédrio, para guardar a pedra, para carimbar a pedra, para não deixar nenhum discípulo mexer na pedra, o anjo veio e removeu a pedra. A ressurreição de Jesus é cheia de milagre, é cheia de milagre, e milagre pode acontecer porque Ele está vivo e está entre nós e em nós e na sua palavra. Amém? Preste atenção. Mas os anjos dirigiu-se a elas e disse: não tenha medo. Porém, o medo faz parte da nossa vida, mas ele não pode nos paralisar, nos deixar doente, nos deixar deprimido. E olha o que diz aqui: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Aí veio uma mensagem de fora para dentro, anjos falando com essas mulheres, corajosas, heroínas. Se a mensagem do pecado foi propagada por causa da fraqueza de Eva, mas a mensagem gloriosa da ressurreição de Jesus foi propagada por mulheres corajosas que de manhã, de madrugada, entre as árvores do jardim, elas viram que Jesus havia ressuscitado. Há um versículo em Efésios que o Senhor trouxe aquilo que estava embaixo para cima. Ele fez com que as pessoas que estavam nas partes baixas assumissem as partes superiores. Nesse exato momento da ressurreição de Jesus, ouça, mulheres, quando a mulher deu ouvido à voz de Satanás, dá uma impressão de que ela se rebaixou, ela foi rebaixada, porque com dor dará luz, você se tornou maldita. Elas tornaram um degrau abaixo daquilo que Deus nos fez, apesar do pecado. Mas no momento da ressurreição, o Senhor nivelou a mulher na posição dos homens. Homens e mulheres, diante da graça de Jesus, e por causa da ressurreição do Mestre, são todas iguais, e pode proclamar a gloriosa mensagem da salvação que Jesus ressuscitou. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Ai, que amém, meu Deus do céu. Vocês tiveram a felicidade de, nesse momento, Deus, através da ressurreição de Jesus, tornar-vos na mesma posição. E o diabo ficou com raiva. Eu tentei destruí-la, mas o Senhor resgatou a honra, resgatou a posição das mulheres, no momento em que o Senhor diz: vai e diga aos meus discípulos que eu ressuscitei e vou encontrá-lo, e vocês verão juntamente com eles. Esta é a mensagem gloriosa da ressurreição. Por isso que eu li 1 Timóteo capítulo 3 e o verso 16. A ressurreição, ela foi num momento de uma transição de treva para a verdadeira luz. O nascimento de Jesus, eu sempre pensei em 3 palavras ou 4 palavras muito importantes. O céu, Deus prometeu Jesus. Segunda, Ele nasceu. Terceira, Ele viveu o seu ministério. Quarta, Ele morreu. Quinta, Ele ressuscitou. E a sua vida foi
envolvida entre guerra com o inferno. Por isso que lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, e diz: da mulher nascerá uma semente, e essa semente, ela vai pisar a cabeça da serpente, e ainda que a serpente fira o seu calcanhar, mas ele não será derrotado para sempre, mas o diabo sim, é derrotado para sempre. Eis aí o ministério da piedade. Agora observamos bem, Jesus morreu e foi sepultado 3 dias. Imagina a tristeza, a escuridão, a angústia, as trevas, a confusão em que entrou no coração daqueles que tinham esperança de que Jesus jamais morreria. Olha bem, foi algo angustiante. Mas a Bíblia deixa bem claro que houve uma transição de insegurança. A ressurreição de Jesus traz segurança. Diga comigo, segurança. Olha bem a transição de confusão, de conflito. A ressurreição de Jesus traz estabilidade e esperança para nós. Houve uma transição das trevas para a luz, da morte para a vida. Houve um brilho, e esse brilho atingiu o inferno, o céu, e os anjos cantaram alegremente, e todos disseram: ele ressuscitou, e foi recebido no céu. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Agora, depois de tanta tristeza, eu faço a minha visualização. Aquela mulher, curvadas, com medo, porque lá tinham os soldados. Lá tinha soldados romanos. Eles foram colocados, porque se alguém tentasse aparecer lá e aproximasse, eram para ser aniquiladas essas pessoas. E elas foram corajosas, destemidas. Tinha uma coisa no coração dela, o medo estava em volta, mas dentro diz: ele diz que no 3º dia vai ressuscitar. Ainda que o medo domina você, creia nesta mensagem, ele ressuscitou e está aqui para te abençoar com bênção celestial. E elas foram entre as árvores, entre as pedras, e de repente não viram os soldados, não viram os homens com espada, mas viram a pedra removida e anjo assentado sobre a pedra, um ser celestial. Isso é muito maravilhoso. Agora vamos para Marcos, capítulo 16. Não dá para falar tudo de Mateus, menos de Marcos, menos de Lucas e menos de João, porque é extremamente maravilhoso. Marcos capítulo 16, verso 1, diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, aqui fala o nome delas, compraram um aroma para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no 1º dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e dizia uma para outra: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, e eis que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram com medo, atemorizada. Ele, porém, lhe disse: não tenha medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, ele foi crucificado, porém ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar aonde ele foi colocado.
vão e diga aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão. E ele disse, como ele disse, e elas saíram felizes. Que mensagem que Marcos descreve sobre a ressurreição de Jesus. E aqui eu posso tirar alguma coisa. Primeira coisa que eu tiro daqui, que se Jesus ressuscitou, e de fato ele ressuscitou, isso prova a sua filiação, prova que ele é filho de Deus. Se ele ressuscitou, e de fato isso aconteceu, a sua ressurreição está falando sobre a filiação dele com o Pai, o que ele sempre diz. Em segundo lugar, a sua ressurreição prova a sua imortalidade e prova que ele venceu a morte. Terceiro, a sua ressurreição prova que assim como ele ressuscitou, quando ele voltar, os que estão mortos ressuscitarão também. Entenderam? E por último, a sua ressurreição prova que ele está aqui e cumpriu a sua palavra. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 24. Olha, eu estou com o propósito de orar por uma coisa que muitas vezes causa dano no nosso meio. Lucas capítulo 24. Linda essa expressão. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando aroma que havia preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceu-lhe 2 homens, como veste resplandecente, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que vocês estão procurando o morto entre os vivos? Porque lá um anjo, e aqui 2, conforme o aspecto da história, e conforme aonde elas estavam mirando, olhando, para o túmulo 1, mas para o jardim eram 2. Por que vocês estão de cabeça baixa? É nesse ponto que eu quero orar. O Senhor nesta noite, eu disse que Ele ressuscitou e está entre nós. E Ele vai colocar a mão sobre o seu queixo e dizer: meu filho, levanta o rosto, não olha para baixo, não tenha medo, eu ressuscitei e estou com vocês. Amém? Vamos colocar de pé agora e abra sua Bíblia em João capítulo 20. João capítulo 20. Olha que expressão maravilhosa. E aqui eu vou ler um pouco mais. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi aonde estava Simão Pedro, resumiu, e outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Irmão, quando eu disse a vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui para Mateus, vamos ver se eu consigo achar aqui, Mateus 27, vamos ver se eu consigo. Eu li. Mateus capítulo 28.
Ah, meu Deus, se eu não achar esse versículo, vocês vêm terça-feira. Ah, não, mas terça eu não estou aqui, que eu vou para Cuiabá. Eu tenho que achar esse versículo. Na outra terça, né, pastor? Na outra terça-feira. Mateus capítulo 28, verso 4. Não é isso. Não é isso. Aonde é que está dizendo que Maria e José foram ao sepultamento de Jesus? E eles ficaram olhando aonde depositar o Senhor. Alguém na Bíblia aí? O Bill é esperto na Bíblia. Vai lá, Bill. Vou voltar lá para João, enquanto o Bill vai procurar esse versículo. Ele é o meu ajudante hoje. Deus nunca deixa você ficar apertado. É Marcos capítulo 15. Obrigado, Bill. Ele falou comigo por um ponto aqui na orelha. Marcos capítulo 15. Olha aqui, irmão. Que coisa extremamente maravilhosa isso aqui. Marcos capítulo 15, o verso 47. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram onde ele foi posto. Ali, 45, após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que tinha comprado. Poucos dos discípulos de Jesus estavam lá, mas as mulheres estavam. E depositou num túmulo que tinha sido aberto na rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, e Maria e mãe de José observavam onde ele foi sepultado. Que tristeza ver. Agora vamos lá em João, que eu quero encerrar agora lendo esses versos. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então os outros discípulos que haviam chegado primeiro ao túmulo também entrou, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Meu irmão, eu estive hoje em Ouvidor, e uma mãe me abraçou, me cumprimentou e puxou o filho entre eu e ela. E diz: pastor, ore por esse meu filho. E ela veio ao meu ouvido e disse: eu tenho medo, eu estou com medo do que pode acontecer com ele quando ele tornar-se um jovem. Há um aspecto de medo, há uma nuvem de medo, há um sentimento de medo, há um vento de medo, mas se alegre, irmão, Jesus ressuscitou e Ele é poderoso para trabalhar na vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, na sua vida. Oremos agora, enquanto Jacob traz a filhinha com a sua esposa para ser apresentada ao Senhor. Oremos a Deus. Pai Celestial, sabemos que milhões e milhões de pessoas no mundo todo comemora o Natal, mas também a Páscoa, a ressurreição, de maneira tão distante, tão distante, tão distante, mas nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor ressuscitou e está aqui entre nós. Arranca o medo que paralisa, o medo que adoece, medo de tanta coisa.
E existem pessoas que têm medo do medo, e muitas vezes são escravizados por esse sentimento que fragiliza, que adoece, que leva ao remédio e que leva, Senhor, uma angústia e até o suicídio. Tira o medo do meio do teu povo, Senhor, e dê a esperança da ressurreição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: se alegra, irmão. Não tenha medo. Há uma mensagem de esperança. Ele ressuscitou e está entre nós. Amém. Amém.